Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto de domingo. Nós que estamos fazendo neste mês de junho uma programação especial, os anciãos estão participando e trazendo essa mensagem com o título Isto Mudou a Minha Vida, né? Como a mensagem, como a palavra de Deus me impactou em algum momento e gerou transformação. E eu quero hoje, né, compartilhar contigo a minha experiência, algo que é muito especial para mim dentro da palavra de Deus e que me gerou crescimento, tá bom? Muito bem-vindo a você aí que está em casa. Não deixe de participar todos os domingos, tá? Ainda estamos no culto de quarta, o culto de domingo via internet e no sábado estamos aqui presencialmente. Está sendo cada sábado aumentando, né, o número de irmãos, e isso é muito bom. Olha só, algo que chama muito a minha atenção no dia a dia é como o conhecimento humano tem evoluído nos últimos dias. O ser humano, ele é dotado, né? Deus o dotou de grande sabedoria, inteligência, e ele tem desenvolvido isso grandemente, principalmente nesses últimos tempos, últimos anos, na área da ciência, né? Na área da física, da engenharia, em todas as áreas. A gente vê coisas que você para assim, analisa e fala, gente, eu jamais pensei que isso fosse capaz de fazer. Na área da medicina, né? Coisas complexas, transplantes de órgãos, né? Troca-se córneas, troca-se coração, né? É algo fantástico. Graças a Deus por isso, né? Porque Deus dotou o homem de tal sabedoria, de tal conhecimento. E a gente vê em todas as áreas, né, desafios, pontes magníficas sobre o mar, coisas que a gente nem imaginava. O ser humano vem, se prepara e consegue realizar. Isso chama muito a minha atenção. Mas também chama a minha atenção o fato de que o ser humano, ele tem limitações, né? Quando a gente para e vê, muitas vezes, uma pessoa doente, ela, por mais que a medicina esteja avançada, chega a determinado momento que os médicos falam, até aqui eu consegui, daqui agora a gente não consegue mais. E aí a gente tem essa limitação, né? A morte ainda é a grande limitação do ser humano, a maior delas. E existem outras barreiras, né? Nós estamos vivendo um momento agora em que o mundo todo está sem saber o que fazer, cada um vai para um lado, né? Um tenta acertar de uma forma, outro de outra, outros estão aprendendo com os erros dos outros, mas o mundo todo está sem saber o que fazer realmente, por causa desta pandemia que veio e assolou todo o mundo. E de uma vez, países poderosos, potências, estão sofrendo igual aos países mais simples. É interessante, né? Até mesmo eu gosto de falar, é muito democrático, né? Esta pandemia. Não tem como, né, se defender, todos têm a mesma possibilidade de se defender ou até mesmo de serem acometidos desta doença. Né? Que Deus seja conosco e nos livre disto. Mas o ser humano tem as suas limitações. Mas quando eu olho para as limitações do ser humano, algo me chama muito a atenção. Quando eu vou lá para os evangelhos, né? O livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, ali a gente tem a história do próprio Cristo vivendo aqui no nosso meio, aqui no meio do ser humano. Nasceu como criança, nasceu como homem, cresceu e agora então ali nos evangelhos ele coloca o seu plano de salvação em prática. E eu fico imaginando a intensidade desses anos que Jesus estava cumprindo o seu ministério aqui, sabe? Eu fico me colocando, às vezes, no lugar de um daqueles discípulos, assistindo dia a dia, andando ao lado de Jesus, vendo aqueles milagres, vendo Jesus pregar, vendo ele curar e transformar a vida das pessoas. Nós sabemos, né, que uma doença ela machuca muito uma pessoa, uma família. Mas Jesus, ele andava e ele tinha muito prazer, muito amor, ele tinha isso no coração.
ele queria trazer o bem-estar para as pessoas. Imagine quantos milagres ele realizou na presença dos seus discípulos. Isso deve ter sido algo especial, né, grandioso. Eu fico me pegando, às vezes, pensando nisso. E olha só, né, ele passava e curava multidões. A Bíblia cita ali nos evangelhos que vilas inteiras eram curadas por Jesus. Todos os doentes, você já imaginou isso? Estamos precisando disso hoje, né? Não é mesmo? Da cura física mesmo, e também da cura espiritual. No final do livro de João, ele comenta que muitas outras coisas Jesus realizou, mas que não foi possível escrever tudo, porque era muita coisa, era muita cura, era muita bênção, porque era o próprio Filho de Deus presente aqui na terra como ser humano. Mas eu gostaria de compartilhar nesta noite com você 3 experiências que chamam muito a minha atenção. 2 aqui da Bíblia e uma pessoal minha, tá bom? Então eu quero te convidar agora neste momento para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. É o segundo evangelho, tá bom? Depois de Mateus, livro de Marcos, capítulo 5, versos 25 a 34. Olha que história interessante. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus amigos, que experiência especial, maravilhosa. Olha só, né? A gente com qualquer machucado, qualquer sangramento, a gente fica incomodado, não é mesmo? A gente quer logo resolver isso, qualquer ferida que esteja sangrando, a gente quer logo resolver, pôr um curativo, estancar esse sangramento. Gente, mas essa mulher já havia muito tempo, foram anos e anos sangrando. Que coisa terrível! E olha só, dá a entender que ela era uma mulher de posses, mas que ao longo do tempo foi gastando os seus recursos com os médicos que tinham naquela época. Você sabe, quando alguém está doente, você ouve uma indicação de um bom médico, você se organiza, você vai atrás daquele bom médico, vai atrás do outro, não importa a distância, você anda atrás, você quer uma solução para o seu problema. E ela, então, ano após ano, foi gastando os seus recursos, trazendo os médicos, experimentando novos remédios, mas nada disso resolveu o seu problema. Ela já estava sem poder acreditar em mais nada. Sabe aquela pessoa que, né, tinha tudo para falar assim: eu não acredito em mais ninguém? Já gastou, já tentou, já sofreu, já se feriu e nada de resolver o seu problema? Era o caso dessa mulher. Mas ela, ouvindo a fama de Jesus, qual foi a atitude dela? Ela confiou, ela teve fé. E você imaginou? Olha só, ela desenvolveu no seu coração, ela pensou: se ao menos eu tocar nas suas vestes,
eu serei curada. Olha que algo impressionante, que fé, que confiança. Ela creu antes de receber a bênção. E ela então, no meio da multidão, arrumou espaço para chegar perto de Jesus. Era uma multidão grande, Jesus já andava ali com seus discípulos e muitas pessoas em volta. Ela não mediu esforços, arrumou o jeito de chegar perto dele, empurrou um para cá, outro para cá, passou por baixo, enfim. Ele estava longe ainda, mas ela viu o manto dele e quem sabe num golpe ela mergulhou, se jogou, esticou seu braço e tocou no manto de Jesus. E ela foi curada. E Jesus então para e pergunta: quem me tocou? Olha só, aquilo causou um grande espanto, né? Tantas pessoas andando, empurrando, e Jesus para e pergunta: quem me tocou? Mas ele sabia que algo especial acontecera. E ela então, vendo que não tinha como se esconder, se manifesta. E Jesus fala para ela que a tua fé te salvou. Que história maravilhosa, empolgante e que nos dá confiança de que temos um Deus que, dependendo das circunstâncias, você apenas tocando no seu manto, você vai ser curado. Jesus não está presencialmente hoje aqui, mas Ele nos dá a liberdade de clamar a Ele, de falar com Ele diretamente, de entender e ver essas histórias na palavra dEle. Outra história que me toca muito e que chama muito a minha atenção também está no livro de Marcos. Vamos abrir então o livro de Marcos, capítulo 9, verso 17. Marcos 9, 17 a 29. Localizou aí? Abra sua Bíblia. É importante você ler, folhear a palavra de Deus. Isso aqui mexe com a gente. Não perca essa oportunidade de abrir a Bíblia diariamente. Marcos 9, 17 a 29. Diz o seguinte, preste atenção nos detalhes. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só a resposta de Jesus. Ao que lhe respondeu Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando, agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum.
Olha também que história maravilhosa e fantástica que nós encontramos aqui nos evangelhos. Mais uma cura espetacular na frente de todas as pessoas ali. Um garoto sofria um mal, ele estava possesso pelo espírito imundo há muitos anos. Sofria. Muitos tentaram ajudar e não conseguiram. Inclusive os discípulos de Jesus. Eu acredito que aquele pai chegou ali, Jesus estava muito ocupado, ele buscou ajuda com os discípulos, que talvez estivessem mais disponíveis. E eles tentaram ajudar, mas não conseguiram. Imagina também o que se passou na cabeça deste pai. Ele chegou a ter Jesus de uma forma já meio descrente. Se tu podes, meu irmão, minha irmã, quando você vai buscar auxílio em Jesus Cristo, Ele é o Rei do Universo, é o Criador de todas as coisas, é o nosso mantenedor, Ele pode todas as coisas. Não chegue a Jesus com dúvida no seu coração, chegue com confiança, com certeza, porque Ele vai te atender, Ele vai te trazer a solução que você precisa. Só que os planos de Deus, às vezes, são maiores que os nossos, devemos ter esse entendimento. Mas não tenha dúvida de que Deus vai fazer o melhor para você. E ali Jesus deixa claro, como assim se tu podes? Tudo é possível àquele que crê, tudo é possível. Eu não sei os critérios do nosso Deus para determinar a cura de uma pessoa ou de outra pessoa. Eu não estou aqui para julgar a sua fé, para julgar o seu nível de intimidade com Deus, não é isso. Mas nós vimos aqui dois exemplos de uma pessoa que estava determinada, com a fé viva, empolgada, confiando de que se apenas tocasse no manto de Jesus, poderia ser curada. E ela recebeu a sua bênção. Neste outro caso, o pai ele já estava meio descrente, porque outros já tinham tentado ali, talvez no mesmo dia, e não conseguido resolver. Mas ele chegou a Jesus com humildade. E na hora mesmo ele falou, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus abençoou eles e expulsou aquele demônio. Olha, meus irmãos, eu fico vendo esses escritos e fico muito empolgado com isso. E fico pensando que isso serve de motivação e de inspiração para nós hoje. Mas também fico pensando que é muito mais fácil ver isto acontecer, essas histórias, aqui na página da Bíblia, né? Eu leio e vejo que isso aconteceu. Mas quando é comigo, pessoalmente, a história pode ser um pouco diferente. Eu não sei onde eu me enquadraria, mas agora eu gostaria de citar para vocês algo que aconteceu comigo. Muitos aqui conhecem essa história, outros ainda não, e eu achei oportuno trazer isso nesta noite, porque isso impactou a minha vida e mudou a minha vida quando aconteceu. Ano de 2006, estava tudo certo, eu já tinha um filho de 1 ano e 7 meses, e agora minha esposa gestante do segundo filho, né? A gente estava esperando ele nascer no mesmo dia que eu, mas ele acabou que antecipou um dia, né? Eu sou do dia 10, ele nasceu no dia 9, meu filho Rafael nasceu nesse dia, né? Uma gestação tranquila, tudo normal, acompanhei o pré-natal com a minha esposa, algo absolutamente tranquilo e normal. Mas no decorrer do pós-parto, a gente começou a observar que tinha alguma coisa errada com a minha esposa. Ela não estava bem, ela não se recuperava daquele momento pós-parto, né? As mulheres sofrem um pouco ali, mas logo se recuperam, com uma semana já começam a estar bem, né? E ela não, ela começou a sofrer e perder as forças e a definhar, e logo a gente vendo que aquilo não estava correto, a gente começou a buscar ajuda, né? E vai aqui, e vai ali, e eu me vi nas páginas da Bíblia, sabe? Vai aqui, um indica, olha, faz exame, não tem nada, vai ali, outra indicação, é um bom médico, e vai, pesquisa, e faz exame, e nada.
Foram 4 meses de busca, até que a gente conseguiu, em decorrência de uma junta médica formada, onde a minha esposa foi internada, né? E imagina só, aquele momento tenso, eu com um filho de 1 ano e 7 meses, um recém-nascido, minha esposa sofrendo, definhando, e se não fosse, né, pela ajuda da família, tanto por parte da minha esposa, da minha parte, que se dedicou em nos apoiar diretamente, que nos apoiou e cuidou da gente, eu nem sei como seria, porque não era algo tão simples. Mas, então, depois de 4 meses, a gente conseguiu chegar a um diagnóstico. A minha esposa estava acometida de uma doença chamada lúpus. É algo que não é tão comum, né, e foi muito difícil de descobrir. E já naquela fase que descobriu, já estava numa fase avançada, aguda, ela já estava muito maltratada. Ela teve que ser internada, né, por 2 vezes, e esta igreja, né, quem estava aqui nessa época lembra dessa história, a igreja clamou, orou, jejuou, né? Muitos aqui até doaram sangue para minha esposa, ela teve que fazer transfusão de sangue por umas 2 vezes, não me lembro agora, mas foi algo muito complexo, né? E eu conversava com os médicos, às vezes, em particular, e tentando saber qual era a perspectiva, e na sabedoria deles, na frieza deles, sempre me posicionando que era algo sério, que era algo grave, e que eu orasse, né, buscasse, né, a minha fé, fortalecesse a minha fé, que entregasse nas mãos de Deus, e também eles estavam movimentando e fazendo o possível, né? Um médico muito bom, depois que foi diagnosticado, começou a dar sequência no tratamento, mas não foi simples. Internou uma vez, saiu, com 1 semana voltamos no médico para ver ali como é que estava, e ele falou, interna de novo, urgente, e eu preciso de providenciar um medicamento aqui muito complexo, você vai atrás disso. Eu lembro muito bem, era uma sexta-feira, o plano de saúde já tinha fechado, eu estava tentando resolver aquilo pelo telefone, uma angústia enorme no meu coração, mas conseguimos resolver, foi liberado aquele medicamento, ela tomou e teve as transfusões de sangue, mas a gente sabia que, após entender aquela doença, que no mínimo, ela teria uma continuidade, uma manutenção pelo resto da sua vida. Se desse tudo certo, ela teria uma manutenção pelo resto da vida, com medicamentos, com acompanhamento médico, porque essa doença não tem cura. Mas eu não sei porquê, eu já perguntei para Deus, já tentei entender isso, mas Ele resolveu nos agraciar com a bênção da cura. Após a segunda internação, um determinado dia a gente estava em casa, era um domingo à tarde, a gente estava tentando descansar, deitados ali um pouco, e naquele momento, Deus tocou na minha esposa. É difícil falar isso, muitas vezes a nossa fé fica assim, né? Eu já vi várias pessoas questionar, e como é que está a doença, mas naquele dia Deus curou a minha esposa. Ela começou a partir daquele momento uma crescente de melhora. É claro que os médicos foram acompanhando, e um a um foram diminuindo a medicação, foram liberando ela, foram dando alta, e eu tive que ouvir, não só de um, mas de vários médicos. Inicialmente ela foi acompanhada por umas 6 especialidades médicas. Um por um foi dando alta, liberando, e eu tive que ouvir deles. Eu pude ouvir, não é que eu tive, eu pude ouvir deles, que nunca tinha visto algo desta natureza acontecer. Passando um pouco tempo, minha esposa passou a não usar mais nenhum medicamento, sendo que a indicação era a vida toda de acompanhamento, de controle. Ela foi curada. Eu não sei porque Deus me agraciou com isso, mas eu sou grato a Deus por isso, por essa bênção que Deus resolveu fazer na minha vida, me dando a minha esposa pela segunda vez. Deus a curou, é um milagre vivo,
e que todos que a conhecem sabem e que participaram deste momento sabem o que aconteceu. Foi algo muito sério, mas também sabem, ela é uma prova viva de que esse mesmo Deus, das páginas da Bíblia, dessas histórias que nós contamos aqui hoje, Ele continua disponível para mim e para você. Eu não sei qual é a resposta dele para as suas orações. Se Ele vai curar a sua necessidade, que se porventura você tenha, mas eu sei que Ele é um Deus vivo, um Deus que age, que atende e faz o melhor pelos seus filhos. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, com fé, com confiança, não duvide. Tenha certeza de que esse mesmo Deus das Escrituras, Ele está disponível para mim e para você. E, acima de tudo, Ele quer nos salvar. Assim como Ele veio, morreu na cruz, e para nos dar a salvação, Ele também cuida individualmente de nós, de cada detalhe da nossa vida. No meio dessa pandemia, temos orado, temos clamado, pedindo a Deus o livramento. Sabemos que muitos têm padecido, até mesmo irmãos nossos. Não sei, mas Deus faz o melhor pelos seus filhos. Eu não sei o plano dele para a sua vida nesta noite. Eu não sei o que está no seu coração, eu não sei quais são os seus anseios ou as suas necessidades, mas entregue toda a sua angústia, todo o seu medo nas mãos do Deus da Bíblia, o Cristo, o Nazareno, que veio, que nasceu e viveu como homem, para nos mostrar que Ele quer nos salvar. Nós vamos ter agora uma mensagem musical. Durante este momento dessa música, ore a Deus, fale com Ele, entregue a sua angústia nas mãos dEle. Ele pode atender a sua necessidade. É claro que a vontade de Deus pode não ser exatamente a sua vontade, mas Ele vai fazer o melhor para você. Escute essa música, essa canção, e no final eu vou orar pedindo a Deus que realize o melhor dEle na sua vida.